Em destaque no Panorama CBN, políticos da direita sobem o tom contra Moraes por barrar lei da dosimetria e oposição mira retomar debate da anistia. Pesquisa revela que medo da violência altera a rotina de quase 60% dos brasileiros entrevistados. Tesouro lança aplicação que funciona como caixinha e rende mais que poupança. Negociação pelo fim da guerra no Oriente Médio segue travada por recusa dos Estados Unidos e do Irã. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de segunda-feira, 11 de maio de 2026. Como é que foi de fim de semana? Tudo tranquilo? Espero que tenha sido. Vamos juntos para mais uma semana cheia de notícias e você fica sabendo tudo aqui no Panorama em menos de meia hora. Eu te conto. Começo contando que a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, de suspender a aplicação imediata da lei da dosimetria até uma análise da Corte, levou parlamentares da oposição a ameaçarem uma reação do Congresso. O movimento incluiria articular uma proposta de emenda à Constituição que proponha uma anistia ampla, geral e irrestrita aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Com o movimento do Supremo, o líder da oposição na Câmara, Cabo Gilberto, falou em ditadura e em golpe e prometeu ainda um novo pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes. O ditador da toga vai lá de uma canetada e desfaz tudo que foi feito pelo povo brasileiro. Cadê a separação dos poderes? Para sair dessa ditadura, precisamos de um Senado forte, urgentemente. Uma Câmara Federal forte, urgentemente. E poderemos fazer isso a partir de outubro. O senador e pré-candidato à presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, chamou a decisão de canetada monocrática. O pré-candidato à presidência pelo PSD, Ronaldo Caiado, declarou que a decisão de Moraes é deplorável e um ataque à democracia. Para ele, o ativismo judicial aprofundou a polarização e desviou o foco dos problemas reais do país. Na base aliada do governo, o sentimento é diferente. A suspensão foi celebrada. O deputado Lindbergh Farias classificou a medida como uma vitória da democracia. Ele argumentou que o Congresso não pode legislar para beneficiar quem tentou dar um golpe de Estado. É tudo inconstitucional. O Poder Legislativo não pode legislar para beneficiar alguém. Isso é uma interferência indevida do Poder Legislativo numa condenação do Supremo Tribunal Federal. É um golpe continuado. Aquilo foi vergonhoso, aquele acordão, Flávio Bolsonaro abraçado com a Columbre. Isso tudo para acabar com o caso do Banco Master. Bom, para você que não está sabendo, Alexandre de Moraes determinou no sábado a suspensão da aplicação da lei da dosimetria, que poderia diminuir a pena de condenados pela tentativa de golpe de Estado. A suspensão atende a pedidos do PSOL Rede e da Associação Brasileira de Imprensa e vale até a análise pelo plenário do Supremo. Para o cientista político Melilo Diniz, num cenário polarizado, o embate em torno do 8 de janeiro e das decisões do Judiciário será levado diretamente para as urnas. Isso fica sendo jogado de um lado para o outro, numa espécie de torcida permanente de um conflito sem fim. Um setor da política vai fazer a disputa em torno do Supremo Tribunal Federal, tentando colocá-lo como um polo ativo da política brasileira. Entretanto, não é e nunca foi tema eleitoral. Pela primeira vez, isso vai surgir com muita força e vai trazer consigo a bancada anti-Supremo Tribunal Federal. Bom, a lei da dosimetria tinha sido promulgada na sexta-feira, depois que deputados e senadores derrubaram o veto do presidente Lula. Economia em destaque, para eu te contar que o Tesouro Nacional lança hoje o Tesouro Reserva. É um novo investimento que poderá ser negociado ininterruptamente 24 horas por dia. Ele é mais rentável do que a tradicional caderneta de poupança e com nível de segurança semelhante, já que possui garantia da dívida soberana do país. O investimento terá aplicação mínima de R$1 e o objetivo de servir de reserva para emergências. A estreia do produto será realizada hoje no evento na B3, em São Paulo. E na estreia, apenas os clientes do Banco do Brasil vão poder comprar o novo título. Diferente da caderneta que rende uma vez por mês,
o Tesouro Reserva renderá todo dia. Essa é uma resposta do Tesouro, gestor da dívida pública, às tradicionais caixinhas oferecidas por fintechs e que rendem através de CDBs, os títulos emitidos pelos próprios bancos que possuem rendimentos semelhantes à taxa Selic, que hoje está em 14,5% ao ano. Segundo o então secretário do Tesouro, Rogério Seron, hoje secretário executivo do Ministério da Fazenda, o objetivo é que os brasileiros que não tenham familiaridade com outras aplicações ingressem no mundo dos investimentos por essa plataforma. E com segurança, ele diz, lembrando da crise do Master, que provocou a necessidade de socorrer milhares de investidores com recursos do Fundo Garantidor de Crédito depois da liquidação do banco. Apesar da liquidez diária, o Tesouro Reserva vai ter um prazo de 10 anos e limite de investimento de R$ 500 mil por pessoa. O novo título deve ser mais rentável do que a poupança, pelo menos até 2029, quando o mercado projeta a Selic de 9,5% no fim do ano. Quando a taxa básica está acima de 8,5%, a caderneta rende 0,5% ao mês, mais a taxa de referência. Em 2025, a valorização foi de 8,26%, quase 7 pontos percentuais abaixo da taxa básica de juro, que é de 15% ao ano. Bom, para fechar, eu te conto que o novo investimento se soma à estratégia do Tesouro Nacional de popularizar os títulos da dívida nacional. No início de 2023, o Tesouro lançou o Renda Mais, um investimento que tem prazos acima de 20 anos, com foco em complemento à aposentadoria, permitindo que o investidor planeje uma data para descansar e receber um valor extra mensal por 20 anos. E ainda falando de economia, a Petrobras divulga hoje o balanço financeiro do primeiro trimestre de 2026, cercada de expectativa do mercado, com projeções de lucro entre 23 bilhões e 32 bilhões de reais. O resultado da estatal deve ser impulsionado pelo aumento recorde da produção no pré-sal, também pela disparada do petróleo no mercado internacional, em meio à tensão no Oriente Médio, e pelo avanço das exportações, especialmente para a China. Analistas também esperam o anúncio de dividendos bilionários, apesar do impacto da valorização do real sobre as receitas com vendas externas. Trago agora novidades sobre a crise da IP. A Anvisa se reúne na quarta-feira para decidir se mantém ou não a suspensão da produção de parte dos produtos da IP na fábrica de Amparo, no interior de São Paulo. A informação foi divulgada pelo diretor da agência numa entrevista ao Fantástico, da TV Globo. A marca teve 25 produtos das linhas de detergentes, sabão em pó e desinfetante suspensos na última quinta-feira. A empresa disse que triplicou a capacidade de atendimento no SAC, no Serviço de Atendimento ao Cliente, depois que consumidores relataram dificuldades para entrar em contato. Em comunicado divulgado nas redes sociais, a fabricante reconheceu os transtornos e anunciou novos canais de atendimento ao consumidor. E agora eu te conto que o presidente Lula planeja lançar amanhã o programa Brasil contra o Crime Organizado. O projeto vai destinar cerca de R$ 1 bilhão para ações de segurança pública no país. O plano tem como foco barrar a atuação financeira das facções criminosas e combater o tráfico de armas. Além disso, o governo tem como alvo coibir crimes envolvendo furto de celulares e feminicídios. Na semana passada, vale lembrar, Lula disse que discutiu o tema com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, naquela reunião da Casa Branca em Washington. Nas redes sociais, ele destacou a atuação da Polícia Federal e ressaltou que as aduanas dos países mantêm cooperação. Lula também citou a criação de uma base em Manaus com representantes das polícias de países da América do Sul para reforçar o combate ao crime organizado nas fronteiras. Lembrando que, enquanto isso, a PEC da Segurança Pública continua parada, há 2 meses no Senado. O tema é tratado como prioridade pelo governo federal. Para avançar no Congresso, a proposta depende ainda de um despacho do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. No dia a dia, o medo da violência alterou a rotina de 57% dos brasileiros nos últimos 12 meses.
Uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com o Datafolha, mostra também que a sensação de insegurança atinge grande parte da população. 96,2% dos entrevistados dizem que têm medo de ao menos uma situação de violência. Adaptar a rotina foi a principal resposta social dos brasileiros frente a esse cenário. Entre as mudanças mais drásticas, 36,5% alteraram os trajetos habituais e 35,6% deixaram de sair à noite. O celular, que concentra a vida financeira e social das pessoas, sintetiza essa crise. 33,5% da população deixou de sair com o aparelho por medo de assaltos. Segundo o relatório, o país vive sob um cálculo permanente de autoproteção. Mas esse custo social é distribuído de forma desigual. Mulheres e cidadãos das classes D e E enfrentam um medo mais intenso e mais abrangente. O relatório aponta também que o medo feminino é totalizante, porque articula ameaças patrimoniais, físicas e sexuais. No lado econômico, enquanto as classes A e B concentram as preocupações em crimes patrimoniais e digitais, as classes D e E enfrentam uma insegurança mais física e territorial. O levantamento foi realizado entre os dias 9 e 10 de março desse ano. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. No total, 2.004 entrevistas foram feitas em 137 municípios. E uma reportagem do Globo de hoje destaca a violência contra professores. Vídeos de professores contando o que sofrem em sala de aula viralizaram e reuniram muitos colegas de profissão que estão chegando ao limite nas carreiras de docentes. O Brasil vive, segundo especialistas, um cenário de sobrecarga e adoecimento de professores, que vem desabafando sobre essa situação nas redes sociais. E esses vídeos ganham muitas curtidas e compartilhamentos, né? Entre os motivos, eles relatam cobranças excessivas por resultados, condições de trabalho precárias e, principalmente, uma relação muito difícil com parte dos estudantes, que já apresentam um comportamento agressivo ainda muito jovens. De acordo com a última pesquisa internacional sobre ensino e aprendizagem, quase metade dos professores relatou sofrer intimidação ou abuso verbal de alunos como fonte de estresse. O estudo é coordenado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que é um grupo formado predominantemente por países desenvolvidos. A pesquisa também diz que 57% dos entrevistados relatam muito barulho e desordem nas salas de aula. Voltamos ao Congresso para te contar que parlamentares podem iniciar nos próximos dias a análise do projeto que cria a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos. Depois de ser aprovado na Câmara, um dia antes do encontro entre os presidentes Lula e Donald Trump, o tema ganhou prioridade no Senado. O Brasil tem a segunda maior reserva do mundo da commodity, com 21 milhões de toneladas. O produto é fundamental para a transição energética global. O projeto prevê que o país faça o refino desses materiais em território nacional, além de ter maior controle sobre operações com ativos sensíveis. O senador Nelsinho Trade, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores, defende que o país deixe de exportar apenas a riqueza bruta e passe a atrair indústrias. Nessa semana, ele se reuniu com representantes do Senado americano para tratar do assunto. Entendo que nós temos o que eles não têm, mas eles têm tecnologia para transformar essas riquezas brutas em desenvolvimento, em geração de emprego, em inovação, que é tão importante nos tempos de hoje. Temos que unir o útil ao agradável, sem deixar de respeitar, e isso é inegociável, a soberania nacional. A proposta também prevê um programa com créditos fiscais de 5 bilhões de reais ao longo de 5 anos para incentivar a transformação desses minerais no Brasil. O texto ainda cria um fundo garantidor da atividade mineral com investimento do governo para desenvolver negócios de exploração. Agora a previsão do tempo, porque tem uma onda de frio que chama atenção no país. Hoje, o sul do Brasil enfrenta o ápice dessa intensa massa de ar polar.
O destaque é o frio rigoroso, com temperaturas que podem cair abaixo de zero e provocar geadas em amplas áreas. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, tem previsão de chuva moderada a forte e com acumulados que podem chegar a 100 milímetros. E é importante destacar que um ciclone extratropical atua no oceano. Ele permanece afastado do continente, mas a circulação dele reforça a umidade e mantém ventos constantes na faixa litorânea. No Sudeste, a frente fria avança, pondo fim ao calor intenso. Em São Paulo, o dia será chuvoso e as temperaturas despencam, com mínima prevista de 12 graus. No Rio de Janeiro, a segunda-feira também tem aumento de nuvens e queda acentuada na temperatura, com mínimas chegando aos 26 graus e ventos moderados a fortes no litoral. O ar frio atinge também o sul de Minas e o Espírito Santo e leva a instabilidade e sensação térmica baixa para a região. O frio também alcança o centro-oeste através do fenômeno da friagem. Em Mato Grosso do Sul, o dia começou já gelado, com mínima de 10 graus em Campo Grande e previsão de temporais isolados. No Mato Grosso, a umidade vinda da Amazônia favorece pancadas de chuva no noroeste do estado. Em Goiás e no Distrito Federal, o ar polar ainda não chega com força, o sol aparece entre nuvens e a umidade começa a subir, aliviando o tempo seco. No Nordeste, o sistema de alta pressão mantém o interior seco e quente, mas a costa leste e o extremo norte estão em atenção. A zona de convergência intertropical e os ventos úmidos do mar provocam chuva volumosa, com acúmulos que podem atingir 100 milímetros em 24 horas no litoral de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Capitais como Natal e João Pessoa devem registrar um dia de céu encoberto e chuva. E encerrando, o norte, que segue com tempo instável e altos acumulados de chuva também. O destaque vai para o centro-sul do Amazonas, Pará e Amapá, onde as tempestades podem chegar acompanhadas de raios e rajadas de vento. No sul de Rondônia e do Acre, a população sente os efeitos da friagem amazônica, com uma leve queda nas temperaturas mínimas e aumento da cobertura de nuvens devido ao avanço da frente fria pelo interior do continente. Vamos aos destaques internacionais, começando pela guerra no Oriente Médio. O presidente Donald Trump rejeitou neste domingo a resposta do Irã à proposta americana com o objetivo de pôr fim aos conflitos. Em publicação nas redes sociais, ele chamou o texto de totalmente inaceitável. O regime dos ayatolás pediu pelo encerramento em todas as frentes da guerra, especialmente nos ataques de Israel contra o Líbano, e a segurança da navegação pelo Estreito de Hormuz. Mas não houve indicação de reabertura da passagem marítima. A resposta iraniana também solicitou garantias contra um novo ataque. O país persa ainda apontou para a necessidade de suspender por 30 dias as sanções dos Estados Unidos sobre as vendas de petróleo iraniano e de encerrar o bloqueio naval. Fontes ouvidas pelo jornal americano The Wall Street Journal disseram que as questões nucleares seriam negociadas ao longo dos próximos dias. A reportagem revela que o Irã propõe diluir parte do urânio altamente enriquecido e transferir o restante para um terceiro país. Bom, o pesquisador de geociências da Unicamp, Gustavo Blum, disse que ainda existem muitos desafios para se chegar a um ponto final nas ofensivas. A gente tem um governo do Irã que está menos disposto a negociações simples, porque, na visão dos iranianos, a ideia é justamente defender sua soberania, se defender de um ataque realizado pelos Estados Unidos e por Israel. Já esses dois também se encontram numa situação muito problemática junto às sociedades civis que eles representam. Então, as populações, tanto dos Estados Unidos como de Israel, têm dado, na verdade, muita oposição a essa guerra. A tensão permanece elevada na região do Golfo, mesmo com o cessar-fogo em vigor há cerca de um mês. Emirados Árabes Unidos, Catar e Kuwait relataram a presença de drones iranianos sobre a região. Apesar do bloqueio no Estreito de Hormuz, neste domingo um navio do Catar transportando gás natural com destino ao Paquistão atravessou a passagem. Foi a primeira embarcação desse tipo a passar pela região desde o início do conflito. A travessia foi interpretada como um gesto de confiança entre Irã, Catar e Paquistão, países envolvidos nas negociações diplomáticas. Em entrevista ao programa 60 Minutes, da emissora americana CBS,
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que o país não previa a dimensão da crise envolvendo o Estreito de Hormuz. Ele falou que o impacto estratégico da região foi entendido à medida que os combates ocorreram. Eu não acho que poderíamos quantificar exatamente, mas acho que o problema do Estreito de Hormuz foi entendido conforme o conflito se desenrolou. Se tornou compreensível. Não tenho certeza se havia sido mal interpretado, mas existe um grande risco para o Irã fazer isso. E demorou um pouco para eles entenderem quão grande é esse risco, que eles entendem agora. Não, eu não alego poder prever perfeitamente, e ninguém pode prever perfeitamente, nem os iranianos. Lembrando que o Estreito de Hormuz é uma das principais rotas marítimas do mundo para o transporte de petróleo e gás. A China anunciou que o presidente Donald Trump fará uma visita de Estado ao país oriental entre os dias 13 e 15 de maio agora. As informações são da agência estatal chinesa Xinhua. No fim de março, a Casa Branca havia anunciado que a visita seria um dia mais curta. Segundo o governo americano, o líder chinês Xi Jinping também deve visitar Washington em uma data posterior, que ainda não foi acordada entre os dois países. E o governo de Israel confirmou a deportação do ativista brasileiro Tiago Ávila e de um espanhol detidos após a interceptação de uma flotilha que seguia em direção à faixa de Gaza. Os dois foram presos pelo exército israelense no dia 30 de abril, em águas internacionais próximas à costa da Grécia. Na publicação, o governo israelense classificou os ativistas como provocadores profissionais e disse que não permitirá qualquer violação do bloqueio naval legal sobre Gaza. A Organização das Nações Unidas havia pedido na última quarta-feira a libertação imediata e incondicional dos ativistas e cobrado investigação sobre relatos perturbadores de supostos abusos cometidos durante a prisão. Os governos do Brasil e da Espanha também haviam pressionado pela liberação dos ativistas. Eu te conto ainda que 94 dos cerca de 150 passageiros e tripulantes do cruzeiro afetado por um surto de hantavírus iniciaram ontem o retorno para casa a partir da ilha espanhola de Tenerife. A operação de repatriação entra no segundo e último dia, na segunda-feira, mais conhecida como hoje, momento em que eu gravo o podcast, quando vão partir os dois últimos voos e o navio vai zarpar rumo aos Países Baixos. A Organização Mundial da Saúde classificou o risco atual para a saúde pública como baixo. No futebol, o Corinthians venceu o São Paulo por 3-2 neste domingo, na Neoquímica Arena, e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Os gols da equipe alvinegra foram marcados por Raniel no primeiro tempo e Breno Bidon e Mateuzinho no segundo. O tricolor diminuiu com Luciano e Mateuzinho contra. Esse foi o primeiro clássico vencido pelo Corinthians no ano. Para Fernando Diniz, os jogadores corintianos, aos poucos, estão conseguindo assimilar os planos técnicos dele. A ideia principal do meu jogo é os jogadores terem comprometimento e terem muita vontade. Suar sangue para poder ganhar os jogos. Eu acho que isso tem a ver muito também com o que é a torcida do Corinthians. Na ponta da tabela, o Palmeiras empatou em 1-1 com o Remo e viu o Flamengo se aproximar após vencer o Grêmio por 1-0. A forte chuva que caiu em Belém adiou em quase 2 horas a partida entre a equipe de Abel Ferreira e Léo Condé. Quando a bola rolou, os donos da casa abriram o placar logo no primeiro minuto, com Aleph Manga. O Alviverde empatou aos 23, com Souza. Aos 27 da segunda etapa, o Palmeiras ficou com um jogador a mais após expulsão de Zé Ricardo. Nos acréscimos, o Alviverde conseguiu virar com Bruno Fux, mas o gol foi anulado após revisão do VAR por toque de mão de Flaco Lopes. Após o fim da partida, a equipe técnica do Palmeiras reclamou do atraso do jogo. João Martins, auxiliar que comandou o time enquanto Abel Ferreira está suspenso por determinação do STJD, disse que chuvas são frequentes à tarde na capital paraense e que deveriam considerar isso ao marcarem os jogos na cidade. Quem marca um jogo destes para as 4 da tarde está a pedir que isto aconteça. Em Portugal, só dar aqui o exemplo, existe um estádio que é na Ilha da Madeira, que é o Nacional da Madeira, e às 6 da tarde também fica sempre aquele nevoeiro, neblina,
e deixaram de marcar jogos por essa hora porque os jogos eram sempre adiados. E quando chegámos aqui disseram o mesmo, e jogo às 4 da tarde aqui, isso vai chover de certeza. E fomos ver a meteorologia e chove todos os dias. Por isso, quem fez esta programação estava a pedir que isto acontecesse. Nos outros jogos da rodada, o Santos venceu o Bragantino por 2-0 com gols de Neymar e Adonis Frias. O Atlético Mineiro empatou em 1-1 com o Botafogo. Mirassol e Chapecoense também empataram em 1-1. E fechando a rodada, o Vasco venceu o Atlético Paranaense por 1-0. A nossa rodada termina aqui, o Panorama CBN da manhã. Comigo, Bianca Santos, nosso DJ Laerte Afonso e o editor Luiz Fernando Figliazzi, hoje com a gente. Lembrando que tem Panorama CBN da noite com Leandro Gouveia. Um beijo, obrigada pela companhia, uma ótima semana e até amanhã. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.